direto do coração. A palavra de Deus para o nosso coração hoje está em Hebreus, capítulo 11, versículo 8. E o nosso tema é como a fé se desenvolve, ou melhor, como crescer na fé. E o nosso texto básico, o texto bíblico, conta-nos a história de Abraão, aquele que é conhecido como o pai da fé, aquele que é o pai das três grandes religiões monoteístas do nosso mundo. É o pai dos judeus, do judaísmo, é considerado pai na fé também do cristianismo e também é pai da fé do islamismo. No islamismo ele é conhecido como Ibrahim, Abraão, o pai da fé. E a Bíblia diz assim: pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber por herança, e partiu, sem saber aonde ia. Pela fé peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Pela fé, também a própria Sara recebeu poder para ser mãe, não obstante o avançado de sua idade, pois teve por fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Por isso também de um, aliás já amortecido, saiu uma posteridade tão numerosa como as estrelas do céu e inumerável como a areia que está na praia. Pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque. Estava mesmo para sacrificar o seu unigênito, aquele que acolheu alegremente as promessas, a quem se tinha dito: em Isaque será chamada a tua descendência, porque considerou que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo dentre os mortos, de onde também figuradamente o recobrou. Esse é o homem que se tornou um modelo para nós, um modelo de alguém que, mesmo sendo pecador, falho, Abraão falhou algumas vezes, pecou, titubeou, às vezes ele tropeçou, precipitou-se, como todos os seres humanos que andaram aqui na terra, ele teve seus pecados, somente Jesus não pecou, mas Abraão se tornou uma forma e um modelo de mostrar para nós como a nossa fé se desenvolve, o modus operandi da fé, a maneira da nossa confiança em Deus crescer. Então, na vida de Abraão, nós vemos pelo menos três grandes estágios, três grandes momentos, três grandes passos de fé que ele deu para ele se tornar esse homem que foi chamado amigo de Deus, que se tornou grande patriarca, e ele se torna para nós esse modelo. Então, em primeiro lugar, o primeiro estágio da vida de um homem, de uma mulher que querem ver a sua confiança aumentar, a sua fé crescer, o primeiro estágio é o estágio do chamado. A Bíblia diz que Abraão morava numa cidade chamada Ur dos Caldeus. Era uma terra pagã, cheia de idolatria, cheia de ídolos. E o Senhor falou com ele em Gênesis capítulo 12: sai da tua terra, sai da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Ali Deus está começando um novo projeto, uma nova história, um novo tempo. Ali Deus está começando algo novo através daquele homem, e através dele vai vir o Salvador do mundo, através dele vai ser o povo escolhido. Abraão se torna o pai dos hebreus, dos judeus, a partir dele. E o primeiro estágio é quando ele ouve a voz de Deus, ele abandona a sua terra e ele vai em obediência ao Senhor. Eu fico pensando quando ele chegou para Sara, sua esposa, e falou: Sara, nós vamos embora, vamos viajar. E a Sara provavelmente perguntou: mas nós vamos para onde, Abraão? Falou: não, eu não sei, Deus vai nos mostrar, Deus vai nos levar, Deus vai nos guiar. E nesse
Nesse momento, Abraão teve que abrir mão da sua casa, teve que abrir mão do seu povo, teve que abrir mão dos seus costumes, da sua segurança, do seu conforto, da sua zona de conforto, do comodismo, e Deus falou para ele: vai, Abraão. E ele foi, e ele obedeceu. Aí, a partir daí, esse homem começou uma aventura de fé, começou a experimentar a fidelidade de Deus, a manifestação do cuidado de Deus. Esse é o primeiro estágio, é quando Deus nos chama. Abandona esse vício, abandona esse pecado, abandona esses hábitos destrutivos e nocivos, abandona esses relacionamentos, às vezes abusivos, abandona esses costumes que estão fazendo mal para você, abandona. Às vezes muitas pessoas, muitos filhos de Deus não avançam, não crescem, não progridem, porque estão presos em costumes, em hábitos, estão presos numa vida de incredulidade, estão confortavelmente amparados nas coisas dessa terra e desse mundo. Abraão ouviu a voz de Deus e obedeceu. Quem sabe você não está avançando, crescendo, não tem visto o agir e o mover de Deus na sua vida, porque você ainda não obedeceu, não largou as coisas desse mundo, não abandonou os hábitos, os vícios, não abandonou relacionamentos que empacam, que atrasam, que impedem o fluir da graça maravilhosa de Deus na sua vida. Quem sabe você está mantendo um relacionamento que prejudica a sua alma, que atrofia a sua fé, que bloqueia o Espírito Santo de agir na sua vida. Deus falou com Abraão: vai. E Abraão foi. Deus falou com Abraão: larga a tua terra, e ele largou. Deus falou com Abraão: vai, e eu estarei contigo, e Abraão foi. Quem sabe a sua vida está estagnada, a sua fé, você não tem experimentado o agir de Deus, porque você não obedeceu. Você ouviu Deus mandando: larga isso daí, deixa isso daí, isso é atraso, abandona esse pecado, abandona esse relacionamento, abandona esse vício, abandona esse hábito, abandona essa mentalidade, abandona esse ódio, abandona esse rancor, abandona essa mágoa, abandona esse sentimento nocivo, abandona esses pensamentos negativos, deixa isso para trás e segue. Abraão abandonou e foi. Esse é o primeiro estágio. E a partir daí, Abraão vai experimentar novas coisas de Deus, coisas lindas do Senhor. O segundo estágio é o estágio da promessa. Deus prometeu para ele: em ti serão benditos todas as famílias da terra. Interessante que o nome dele é Abrão, e Deus mudou para Abraão. Abrão quer dizer pai exaltado, Abraão quer dizer pai de muitas nações. O interessante é que Deus mudou o nome dele e ele ainda não tinha filho. Sara, sua esposa, era estéril, e Deus prometeu para ele tinha 75 anos, e ele vai esperar durante 25 anos, peregrinando, esperando pacientemente, perseverantemente a promessa de Deus. E ele está já velho e o seu corpo está amortecido. Sara já está amortecida, já está com 90 anos de idade. É impossível. E o que é mais interessante e irônico, eu imagino, pessoas perguntam para ele: como é o seu nome? E ele diz: meu nome é pai de muitas nações. E a pessoa pergunta: e você tem quantos filhos? E Abraão diz: nenhum filho. Imagine o ridículo, imagine a prova, a dificuldade. Deus mudou o nome dele, mas a promessa ainda não se cumpriu, a promessa ainda não se fez. Veja o que a Bíblia diz assim,
Veja o que diz: o Deus, porque Abraão se tornou pai de muitas nações, perante aquele no qual creu, o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Abraão, crendo contra a esperança, creu para vir a ser pai de muitas nações, segundo o que lhe fora dito, assim será a tua descendência. E sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo adormecido, sendo já de 100 anos, e a idade avançada de Sara, não duvidou, por incredulidade, da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que ele era poderoso para cumprir o que prometera, pelo que isso lhe foi também imputado para a justiça. Abraão creu, Abraão creu, Abraão confiou, Abraão esperou. Esse é o teste da perseverança, esse é o teste da paciência, esse é o teste para vencer o esmorecimento, o desânimo, a incredulidade. Ele perseverou, confiando, mesmo sendo impossível aos olhos dos homens, mesmo sendo impossível, ele perseverou porque Deus tinha prometido. Interessante que quando Deus deu um sonho para José do Egito, levou quase 20 anos. Ele passou por provações, traições, prisões, sofrimento. Levou 20 anos para José ver aquele sonho concretizado. 20 anos de paciência, perseverança, confiança. Quando Deus mandou Samuel ungir Davi e disse que Davi seria o rei, Davi passou 13 anos fugindo no deserto, com perigos de vida, tentativas de morte. Davi fugiu pelas cavernas, pelos desertos, até aquela promessa se cumprir. Deus deu uma promessa para Caleb da terra prometida, e Caleb com Josué esperaram 45 anos o cumprimento daquela promessa. Sem desanimar, sem esmorecer, sem duvidar, sem descrer, ele perseverou, ele persistiu, ele confiou, como diz o salmista: esperei com paciência pelo Senhor, e ele se inclinou para mim. Esse é o segundo estágio, é o estágio da paciência. A Bíblia tem dezenas, centenas de promessas para nós, promessas que nos foram dadas em Jesus Cristo, porque Jesus é o sim de Deus. Em Jesus todas as promessas de Deus têm um sim e vêm para nós, e nós somos os objetos e os alvos das promessas, mas muitas dessas promessas, para se concretizarem, para se realizarem, precisa de paciência, perseverança, persistência, confiança, sem duvidar, sem descrer, sem desanimar, sem esmorecer. Precisa da fé que se lança, que se entrega, da fé que persiste, que bate, como disse Jesus: pois todo que bate se abre, todo que pede recebe, todo que procura acha. Aquele que insiste, como Abraão, passou 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5, 10, 15, 20, e Abraão esperando. Quando ele estava desanimado, Deus falou: olhe para o céu e conte as estrelas do céu, assim será a tua descendência. Quem sabe Deus colocou muitas promessas no seu coração, promessas de salvação da sua família, promessas de restauração, promessas de reconciliação, promessas para a sua vida familiar, promessas para o seu ministério, promessas para a sua igreja, e você está nessa manhã pensando em desistir, em duvidar, você está esmorecido. Ouça a palavra de Deus. Abraão creu, Abraão confiou, Abraão persistiu, Abraão creu contra a esperança, contra todas as possibilidades, ainda que as circunstâncias eram adversas, ainda que eram impossíveis. Abraão confiou. Confie, agarre-se às promessas de Deus,
pegue elas e tome-as como suas, ore baseadas nessa promessa, fale essa promessa, agarre nessa promessa e diz: Deus falou e Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, porque aquilo que o Senhor prometeu, Ele vai cumprir, Ele vai cumprir. Agarre-se às promessas do Senhor. Não retroceda, não desanime, não olhe para trás, siga em frente. Vai chegar, vai acontecer. Deus está agindo nesse período de espera, nesse período de deserto. Deus está trabalhando em você. Deus está fortalecendo a sua alma, Deus está construindo o seu caráter, Deus está forjando a sua confiança. Esse é o segundo estágio, e Abraão passou. Apesar de uma interrupção, de uma falha, ele passou, e agora Deus lhe deu o filho da promessa, Isaque. Abraão está feliz, maravilhado, o menino está crescendo, saudável, alegre. Abraão agora está feliz demais. E o Senhor olha para Abraão e diz: agora você precisa passar pelo terceiro estágio, você precisa passar pelo último desafio, é o desafio da entrega total, da confiança absoluta, da entrega de tudo que é mais precioso e maravilhoso. E Deus fala com Abraão de novo em Gênesis 22. Abraão, entregue o seu filho para mim em sacrifício. O interessante é que Deus proíbe sacrifícios humanos. Em Israel isso era uma abominação. Agora vem o Senhor e fala com Abraão: esse menino da promessa, esse menino que eu prometi que eu vou te fazer uma grande descendência na terra, esse menino que vai vir o Salvador do mundo, que serão abençoadas todas as famílias da terra, entrega esse menino em sacrifício. E o Abraão passou uma noite terrível, e ele amanheceu, pegou Isaque e foi, se dirigir ao monte, e foi, e o Isaque pergunta: pai, aqui está a lenha, aqui está o cutelo, aqui está, onde está o sacrifício? E Abraão diz: Deus proverá, meu filho, Deus proverá. Imagine você entregar o filho amado, querido. Ali está todos os seus sonhos, todas as suas aspirações. Ali está tudo aquilo que você sonhou e esperou. E agora Deus pede para você em prova. E o texto de Hebreus que eu li diz que Abraão creu tanto na promessa, que mesmo sem nunca, até aquele momento do Antigo Testamento, nunca alguém ter ressuscitado dos mortos, Abraão creu que Deus ressuscitaria Isaque para cumprir a promessa. E Abraão foi, preparou o sacrifício, amarrou o menino, e ele está mesmo para sacrificá-lo, quando o Senhor o interrompe e diz: para, Abraão, agora eu sei que você teme a Deus, agora eu sei que você me ama, agora eu sei que eu sou o maior tesouro, o maior amor, agora eu sei que você confia e entregou o melhor. Esse é o terceiro estágio, é quando a gente entrega o melhor, aquilo que é mais precioso, mais caro, mais querido, quando a gente entrega o amor maior, que é Deus, quando a gente sacrifica, quando a gente deixa nas mãos de Deus, quando a gente entrega para Ele, e figuradamente o Senhor devolve, e devolve muito mais. Abraão entregou o seu filho amado, e Abraão se tornou uma figura, um protótipo, um exemplo, para mostrar para nós que quando Deus o Pai teve que entregar o seu filho amado, o seu filho amado Jesus Cristo, Deus o entregou no altar daquela cruz, por amor de nós, por amor a nós. Deus entregou o seu filho ao sacrifício,
e ele foi traspassado, ele foi moído pelos nossos pecados. Lá naquela cruz, Jesus levou o nosso castigo e a nossa punição, para que hoje nós não precisássemos mais pagar nenhum pecado, para que hoje nós não precisássemos mais sacrificar nada, para que hoje nós colocássemos Deus como nosso maior amor. Lá naquela cruz, Deus trouxe a provisão para a nossa salvação. Deus não deixou Abraão sacrificar o seu filho, mas Deus sacrificou o seu filho em nosso lugar, para que hoje nós pudéssemos entregar a Deus tudo que somos, tudo que temos, porque esse Deus que deu o melhor que ele tinha, vai nos dar tudo que nós precisamos. Ele quer nos ensinar uma confiança, uma entrega absoluta. Ele quer dizer para você, olha, confie em mim, entrega nas minhas mãos, entrega os seus sonhos, seus direitos, seus planos, entrega seus filhos, entrega a sua família, porque eu te amo tanto que eu entreguei o melhor que eu tinha. Você pode confiar em mim irrestritamente, você pode se agarrar às promessas de Deus, você pode abandonar os seus pecados, você pode se lançar, se jogar, se entregar nas mãos desse Pai. O Pai de Abraão é fiel, o Pai de Abraão é amor. O Pai de Abraão vai cuidar, vai sustentar, vai prover. O Pai de Abraão, nele você pode entregar tudo, que ele vai trazer a provisão, o socorro. Nele você pode confiar, porque ele não falha. Ele não desampara, ele não esquece, ele não abandona, as suas promessas se cumprem cabalmente, fielmente e totalmente em Jesus Cristo. De Abraão veio o Salvador do mundo, que é Jesus Cristo. Abraão confiou, ouviu e viu que Deus é fiel, que Deus é bom. Que nesta manhã você possa confiar totalmente no Senhor, você possa se lançar, se entregar, você pode lançar-se nele, porque ele é fiel, ele cuida, ele não desampara. Nosso Deus e nosso Pai, socorre aqueles que estão prestes a desanimar, ajuda aqueles que estão fracos e titubeantes. Senhor, restaura a fé daquele que está desanimado, esmorecido. Ó Deus, que a palavra do Senhor fortaleça a confiança, ressuscita a fé, a confiança inabalável, a certeza, a convicção plena que o Senhor é nosso Deus, que o Senhor é nosso Pai, que o Senhor é fiel, que o Senhor cumpre o que promete. Senhor, anima, levanta, ergue, restaura, ampara, ajuda e socorre os teus filhos. Tira a dúvida, tira a incredulidade e aumenta a fé, aumenta a confiança, aumenta, ó Deus, essa confiança, que possamos nos entregar nas tuas mãos, com a certeza que o Senhor é fiel, que o Senhor cuida, que o Senhor não falha. Eu oro assim e eu intercedo por cada um dos meus ouvintes nessa manhã, em nome de Jesus e para a glória de Deus. Amém e amém.